Fala galera, tudo bem? Bom, para quem não sabe, ontem, dia 19 de abril de 2020, fez 3 meses que eu passei por um processo de curetagem, né? Então, vou estar contando para vocês como que foi, né, esse processo, a descoberta da perda do bebê. Foi um aborto retido que aconteceu. E como que está sendo lidar, né? Como foi esses 3 meses? Como está sendo lidar com isso? Então, para quem ainda não assistiu os outros vídeos, puder assistir, assiste lá, dá um like. Então, gente, eu descobri a gravidez em dezembro, dia 16 de dezembro de 2019. E, bom, assim, resumindo, fazia muito tempo que eu não menstruava, muito tempo mesmo, assim, mais de um ano que eu não menstruava. Eu parei de tomar a injeção em março de 2019 e desde março de 2019 eu já não tinha, a minha menstruação não voltava, meu ciclo não voltava. Em agosto eu tomei medicamento para tentar induzir, né, o ciclo menstrual, também não fez efeito, não teve nenhum sangramento. Quando foi em novembro eu engravidei, pelo que tudo indica foi na semana do dia 20 de novembro, que foi a minha primeira semana de gestação ali. E aí quando foi em dezembro eu descobri. Eu descobri, eu tava aí com umas 4 semanas, entrando na 5ª semana. E, bom, eu descobri a gravidez em dezembro, a gente viajou no final do ano e não deu pra fazer daí nenhum exame de imagem em dezembro. E de certa forma até foi bom, porque senão provavelmente eu só conseguiria ver o saco gestacional, e isso ia gerar toda uma ansiedade. Pra quem já é ansioso é bem complicado. Então, o primeiro exame que eu fiz seria em 15 de janeiro. Mas, quando eu cheguei de viagem, eu falei pro meu esposo, bom, nessa época de festa, geralmente os hospitais têm bastante, enfim, horário sobrando, tem muita gente viajando, né? Vou ligar, vou tentar um encaixe. E aí eu liguei e consegui agendar pro dia 2 de janeiro a primeira ultrassom. Até nesse dia eu fui almoçar com os meus pais, eu e meu marido fomos almoçar lá. E eu nem contei nada pra eles que eu tinha conseguido esse encaixe, porque eu falei assim, bom, a gente não sabe como é que tá, né? A gente fica muito apreensivo com o primeiro ultrassom, a ansiedade por ouvir o batimento cardíaco e ver que realmente está grávida e que tá tudo bem. Então eu falei, pra não gerar toda essa ansiedade nos meus pais também, a gente vai ver, se tiver tudo bem, aí eu informo, né? E eu vou tentar filmar. Mas aí acabou que eu não consegui filmar, né, o primeiro exame de imagem. Fomos para ultrassom e tava tudo assim, tudo muito bem. A gente ouviu o coraçãozinho, o batimento cardíaco tava 109, vou encontrar aqui para mostrar para vocês, tava 109 os batimentos cardíacos, a idade gestacional compatível a 6 semanas e 2 dias, então eu já tava entrando aí na 7ª semana e tava tudo certo, gente. Aí eu falei pros meus pais, né, bom, na próxima ultrassom, eles estavam muito ansiosos pra ver, né, e tal, primeiro neto deles. Falei, na próxima ultrassom, aí eu vou com vocês então, né, porque meu marido também é complicado pra ele ficar saindo do trabalho sempre. Então, combinei com os meus pais, a próxima ultrassom seria no dia 15 de janeiro, como tava agendado já. E a translucência nucal seria em fevereiro, ali na semana do dia 12 de fevereiro. E como a gente estava muito ansioso, né, eu no dia 15 de janeiro já entraria na 9ª semana de gestação e já dá para fazer o exame de sexagem fetal. Então eu conversei com os meus pais, daí a minha mãe também, né, eles estavam muito curiosos. Minha mãe falou, não, então eu te dou de presente, já que você quer saber, né, o sexo do bebê, eu te dou de presente o exame de sexagem fetal e a gente coleta o sangue então no dia da ultrassom, dia 15 de janeiro. E eu fui para aquela ultrassom toda, assim, ansiosa, né? E aí chegamos lá na ultrassom, eu entrei com os meus pais na sala, perguntei se poderia gravar, porque até já era a intenção minha fazer um diário de gestação para contar para vocês como foi, né, assim, a descoberta da gestação e tal. Eu já divulguei logo de início, depois até vou contar, né, comentar um pouco sobre isso, contar ou não contar antes dos 3 meses. No próximo vídeo eu já converso com vocês sobre isso. E aí, bom, fui
com os meus pais, a gente entrou na sala e tal, fez o exame de imagem e eu percebi na hora que a médica fez o exame, deu pra ver o embrião, tudo certinho, meus pais viram. Mas na hora que ela apertou pra ouvir o batimento cardíaco, não deu pra ouvir o batimento cardíaco. E ali eu já percebi que estava acontecendo alguma coisa. Ela ficou bem apreensiva, a médica tentou de novo, não conseguiu ouvir batimento cardíaco, porque aparece, né, os batimentos na tela. Não apareceu nada e aquilo já me deixou assim, o coração apertado, né? E nisso, meu esposo estava me mandando um WhatsApp perguntando, né, e daí, já conseguiu fazer ultrassom, já viu de novo o bebê? E ele me mandou assim, tudo, que eram os batimentos cardíacos, né? É incrível ouvir o coração, gente. E aí eu pensei, meu Deus, o que tá acontecendo, né? Meus pais ficaram assim muito tensos, sem reação, sabe? Eu parecia que eu tava anestesiada também. Nós três ficamos assim, sem reação. Eu não, na hora não chorei nem nada. A médica falou, olha, Aline, infelizmente eu não tô conseguindo detectar os batimentos cardíacos. Você teve algum sangramento, aconteceu alguma situação? Eu falei, não, doutora, por incrível que pareça, eu não tive nada, né? Até então não tive nada. Pra mim tava tudo bem. Ela falou, não, provavelmente então é um aborto retido. Né? E aí ela falou que eu poderia me vestir para procurar o meu médico, daí ele iria me orientar em relação ao procedimento, né, o próximo procedimento, se seria uma curetagem, enfim. Eu entrei no banheiro, me vesti e saí do banheiro anestesiada. E eu permaneci anestesiada, gente, por muito tempo. A ficha foi cair quando eu cheguei em casa. E eu comecei a mexer em algumas coisas, assim, do bebê e nos exames anteriores que eu tinha. E daí foi caindo a ficha, sabe? Meus pais me trouxeram em casa, entraram, fizeram uma oração e tal. Enfim, até ali parecia que eu tava firme e forte, sabe? Parecia que tava tudo bem. Eu orei, né, enfim, e pedi para que Deus me desse graça e sabedoria para saber lidar com isso e passar por que eu tivesse que passar. Mas dentro de mim também tinha uma esperança de que Deus poderia mudar, assim, o resultado daquele exame. E que, como várias vezes Deus já me surpreendeu e, enfim, tantas coisas que aconteceram na minha família, né? A minha mãe que já teve câncer de mama e Deus curou, enfim. Eu sabia que poderia ser mais um milagre que Ele poderia fazer na minha vida, se fosse vontade dEle, né? E se não fosse, enfim, que Deus me desse graça para superar os dias seguintes, né? E aí meu marido me mandando mensagem perguntando se estava tudo bem, e eu não queria entrar em detalhes, porque ainda faltava aí mais umas 3 horas para ele sair do trabalho. E eu falei, não, eu vou contar quando ele chegar em casa, porque eu tinha medo dele vir dirigindo e tudo mais. Quando ele chegou em casa, até tem os exames aqui, gente. O primeiro exame, não mostrei pra vocês. O primeiro exame que eu fiz no dia 15, ó. Né? Então, assim, dá pra ver lá o embrião, mas não tem um batimento cardíaco, né? E aí, quando ele chegou em casa, pra minha surpresa, ele chegou com um bebê conforto. E daí aquilo assim, né, me apertou sem abraçar, né? Eu falei, meu Deus, como é que eu vou contar pra ele isso? Qual a melhor forma de você contar, né, uma notícia dessa? E aí eu peguei e falei pra ele, né? Ele falou, e daí, como que foi o exame? Eu falei, olha, amor, né, não tá tudo bem. Eu não queria te falar porque você estava no trabalho, mas não teve batimento cardíaco e tal, né? Ele falou, não é possível, né? Tava tudo bem, você não teve sangramento, você não teve dor, não teve nada, né? Vamos repetir o exame amanhã e tal. Então, assim, só que a gente chorou muito naquela quarta-feira. E a gente dobrou o joelho e a gente fez uma oração, assim, que... Sabe quando você ajoelha pra orar, mas você não tem palavra pra falar, você não sabe o que pedir pra Deus aqui, porque é óbvio que a nossa vontade é que estivesse tudo bem, né? E aí nessas horas você vê como que é difícil ser cristão e falar, ai Senhor, faça a tua vontade na minha vida. Mas quando a vontade de Deus não é a mesma vontade que a sua, é bem difícil entender isso, sabe? É um processo longo e às vezes dolorido. E aí eu e ele, a gente chorou muito, eu coloquei uns louvores e tal, pra tentar me acalmar, e a gente fez uma oração assim, enfim, né? Tem um louvor que diz que
Cada lágrima para Deus é uma frase que só Deus tem o poder de interpretar, né? Então, foi basicamente isso, né? A gente chorou muito. E aí dormimos e de manhã eu acordei e falei, eu vou atrás de fazer outros exames para tentar confirmar isso, né? E aí na quinta-feira foi uma correria atrás de exame. Fiz vários exames, fiz outro ultrassom e aí eu saí de lá da clínica pior do que eu tinha chegado, porque nessa outra clínica que eu fiz, gente, o laudo tá escrito assim, que era sugestivo de aborto incompleto e ele não viu nada de embrião, mas assim, o médico foi de uma frieza. A gente entrou na clínica, ele perguntou o que estava acontecendo, eu falei, doutor, eu gostaria de saber se está tudo bem com a minha gravidez, né? E aí eu vim repetir um exame. Mas eu não entrei em detalhes porque eu queria ver o que ele ia me falar. Gente, ele não deu uma palavra, ele fez a introvaginal, porque como é de pouquinho tempo, né, tudo por baixo, a ultrassom, né? Ele fez a introvaginal, ele não conversou com a gente, comigo, com meu esposo, ele não perguntou em nenhum momento, né, assim, do que se tratava e tal, enfim. Ele fez a ultrassom, ele não viu nada, eu percebi que ele não estava dando pra pegar o embrião nem nada. Ele não deu uma palavra, ele levantou, saiu, assim, foi um exame muito rápido, e ele falou, olha, aguarda lá fora que daí eles vão te dar um papel pra você retirar depois o laudo. E eu saí, eu olhei pro meu esposo e eu fiz assim, tipo, dele, mas o que aconteceu? Eu falei, eu também não entendi nada, porque meu esposo tinha entrado comigo. E a gente ficou ali, aguardando mais ou menos 1 hora até sair o laudo. E daí no laudo deu isso e na imagem não deu pra ver nada, só o saco gestacional. Falei, meu Deus, não é possível. Aí nisso, eu liguei pro meu médico, pra secretária dele. Eu falei, Camila, pelo amor de Deus, falei, pede pro doutor deixar uma guia aí na recepção pra eu repetir um beta, que daí eu passo aí, pego na clínica, repito o beta pra ver se tá diminuindo o hormônio, porque não é normal, não tive sangramento, não tive nada. Daí ela foi demais, ela pegou a guia, eu passei lá no prédio e fui repetir o exame, gente, fiz o exame, ó. E no exame, tipo, eu tava gravidíssima, 200 mil, né? Falei, não, gente, eu tô grávida, tá dando aqui, tá positivo e tal, não tá caindo os números, né? Comparado ao primeiro exame que eu fiz de sangue, né? Era 80, ali já tava em 200 mil. Falei, não tá certo isso, não tá... Sabe quando você não quer acreditar, né? Vem aquela negação, né? Psicologia vai explicar bem isso. E aí eu falei, não é possível, gente. Aí eu fiquei naquele quebra-cabeça na quinta-feira. Conversei com algumas pessoas, pedi orientação para algumas pessoas, conversei com a minha família, alguns amigos mais próximos, porque é um tabu, sim, para muita gente é um tabu falar sobre a perda do bebê. Muita gente só consegue falar disso depois de meses, né, que passou por isso. Até por isso que eu senti a necessidade de gravar o vídeo e, enfim, trocar ideia com quem tá passando por isso. Eu entendo o que você tá passando. E às vezes a gente tem até dificuldade de conversar com pessoas próximas. Eu tinha um pouco de dificuldade de conversar com meu marido pra falar como que tava sendo, porque eu não queria gerar também mais sofrimento nele. Então aí foi onde a gente foi buscar terapia, que ajudou muito, né? E na quinta-feira à noite, gente, eu cheguei à conclusão de que eu iria na Santa Casa aqui de Maringá na sexta-feira e eu iria repetir o exame, que se o exame desse realmente que não tem mais batimento cardíaco, eu iria internar para fazer o procedimento de curetagem. Eu fiz uma bolsa, coloquei umas peças de roupa numa mochila, umas 2 peças de roupa assim, toalha de banho e tal, porque eu falei, se ele me mandar internar, eu já vou internar na hora. Levei os exames que eu tinha feito. E aí chegamos lá, eu fiquei aguardando, gente, foi uma tortura, porque eu entrei ali naquela maternidade e tinha gente que tinha acabado de ganhar bebê, que o bebê era pequenininho. Nossa, eu chorei quando eu vi uma bebezinha assim que fazia poucos dias que a mãe tinha ganhado e tava levando ela pra fazer o acompanhamento, né? E eu chorei, sabe? Enfim, eu tava muito, muito sensível, assim. Eu vi outras mulheres grávidas e aquela ainda mexia muito, muito comigo. Tava tudo muito recente. Tinha uma outra que ela tava passando pelo processo de curetagem pela 2ª vez. Gente, essa mulher chorava tanto e eu não entendia. Eu pensei,
ou eu que sofria demais, ou eu tô anestesiada, não sei, porque eu, tipo assim, eu ainda não tava desesperada, né? E ela chorando muito, ela saiu, assim, da recepção várias vezes pra chorar lá fora. E eu fui em jejum, era umas 10 horas da manhã, eu fui em jejum pra Santa Casa. Avisei meu esposo, quando foi depois do almoço, meu esposo saiu do trabalho e foi pra lá comigo. E aí eu internei, fiquei aguardando, repeti o exame, né, gente? Daí no exame deu, né, ó, um saco gestacional tópico de embrião compatível à idade gestacional aproximada de 7 semanas, né? Não há sinais de atividade cardioembrionária, então já não tinha mesmo os batimentos cardíacos. E daí o médico foi muito, muito atencioso lá da Santa Casa. Ele falou, né, que, tipo, o tamanho que tava, acho que era o saco gestacional, já era pro embrião tá maior. E não tava. Então isso também era mais um indício de que eu tinha perdido o bebê com 6 semanas e 4 dias. Né? Então eu ouvi o coração 2 dias depois, o coração parou de bater. E até então não tinha tido sangramento, né? Já era ali dia 17, sexta-feira, dia 17 de janeiro, eu não tinha tido nenhum sangramento ainda. E aí eu internei pra fazer a coretagem. Então eu internei na sexta-feira, dia 17, e eu fiquei em jejum. Dia 17, na sexta, o dia todo, dormi no hospital. No sábado, eu continuei no hospital internada, não tinha feito a curetagem ainda. Tava tendo muito parto, e daí, enfim, a gente vai ficando, né? Eu fui ficando, mesmo com plano de saúde, fui ficando. Até eu fiz uma queixa na auditoria da Santa Casa por causa disso. Porque, gente, eu fiquei 30 horas de jejum. E aí você já tá fragilizado, você fica pior ainda. Eu fiquei 30 horas de jejum. E eu fiquei... eu tive febre, vômito, diarreia. Enfim, eu fiquei muito mal. A médica foi colocar o primeiro comprimido para dilatação do colo. Era já no sábado, dia 18, 1h da tarde. Ela veio e colocou o comprimido. Eu não lembro se foi um comprimido. Não, acho que foi 2 comprimidos que ela colocou. 2. Gente, eu não tive dilatação nenhuma. Eu sentia cólica e nada. Não dilatava, não ia. E aí, quando foi no sábado, 6 horas da tarde, eu tava em jejum. Desde a sexta-feira eu tava em jejum. Quando foi no sábado, 6 horas da tarde, a gente fez reclamação, enfim. Aí ela veio de novo me ver, fez um toque. Ela falou, olha, tá começando a dilatar, mas ainda não tava tendo sangramento, né? Só que já tava mais mole o colo do útero, porque o colo tava todo fechadinho e tal. Aí ela colocou mais um comprimido no sábado, 6 horas da tarde. E aí, gente, eu urrei de dor. Porque daí eu tive cólica, contração muito forte. Né? Eu fiquei muito mal. Das 6 horas da tarde aí até, enfim, até por volta de umas 11 horas, meia-noite, eu fiquei muito mal. Aí eu tive vômito, diarreia, eu vomitava, não tinha nada pra vomitar. Minha glicemia foi lá embaixo, eles pediram pra me dar um suco de maçã para ver se subia. Eu tive febre alta, tremia muito. Eu fiquei muito mal. Enfim, eu evacuei tudo, né, na roupa e tal. Minha mãe, nossa, gente, minha mãe foi muito guerreira. E aí o sentimento de amor de mãe é nessas horas que você vê, porque minha mãe foi assim, sempre foi uma pessoa incrível, mas aí eu passei a admirar ela ainda mais depois de ver ela passando aquilo ali comigo, porque eu falei pro meu esposo, eu não quero que você fique no hospital, vai pra casa e tal, porque eu pensei, o que eu puder poupar, não tem porque nós dois passar por esse sofrimento, já tava sendo sofrido, passar por aquilo, né? Mas ele presenciar tudo aquilo, o sangramento e tal, eu falei, eu não quero que ele passe por isso, né? Porque é algo que traumatiza mesmo, sabe? E depois a gente vai ter filhos e aí, né? A gente vai ficar com medo de tudo que viu. Então eu mandei ele vir pra casa, minha mãe que ficou comigo no hospital, dormiu lá e tal. E, gente, parece que ele adivinhou, porque na hora que eu tava tendo uma das dores, assim, muito forte, que tava faltando rasgar o colchão, ele ligou pra minha mãe e daí ele ouviu meus gritos, sabe? E ele baixou lá no hospital, preocupado, né? Nossa, eu chorava demais, gente, de dor, era muita dor.
E quando foi no domingo, já às 6 horas da manhã, foi quando eles me levaram pro centro cirúrgico. Eu levantei de madrugada, né? Quando passou toda aquela dor, enfim, meu corpo já tinha expelido várias, assim, como se fosse coágulos de sangue, né? Eu falei pra minha mãe, mãe, eu quero tomar um banho, porque, enfim, eu tava toda suja, né, gente? Tinha feito tudo ali em comadre, porque não dava pra levantar pra ir no banheiro. A partir do momento que a médica coloca o comprimido, você precisa ficar em repouso para que aquilo vá fazendo efeito, né? E aí eu levantei, fui no banheiro, sangrou um pouco na hora que eu levantei, assim. E quando eu entrei no banheiro, gente, que eu falei que eu fui tomar banho, porque eu falei, daqui a pouco o centro cirúrgico vai me chamar e eu tô aqui imunda, né? A enfermeira até tinha pedido que avisasse ela, mas eu não quis incomodar. Era umas 4h30 da manhã, mais ou menos. Aí minha mãe me ajudou, eu fui, tomei um banho. Graças a Deus não tinha ninguém no meu quarto ali. Meu plano é quarto com 2 camas, né? E daí na outra cama eles não colocaram ninguém, ainda bem. Aí eu fui, tomei um banho, sangrou muito no banheiro, muito, muito. E eu tava tomando banho, a enfermeira bateu na porta, né? E ela falou que já estavam me aguardando no centro cirúrgico. Eu fui pro centro cirúrgico e tal, foi feito o procedimento. Daí quando eu cheguei lá eu já não vi mais nada, fui anestesiada e voltei pro quarto já melhor, sabe? Continuei tendo sangramento ainda por mais uns 2, 3 dias. Eu sangro bem pouco, assim. E até foi um dos motivos depois de eu investigar se poderia ser trombofilia, né? Mas até então os médicos têm descartado, mas o que eles me falaram, só quando se você passar de novo por um aborto, é que daí a gente vai investigar essa trombofilia, infelizmente, né? Por protocolo, eles não fazem esses exames, a não ser que tenha, né, casos na família, enfim, todos os indícios de que seja uma trombofilia. Mas foram, assim, foi um processo bem difícil, bem torturante. Chorei muito nos primeiros dias, a gente fica muito mal, muito medo. Nossa, na hora daquela dor eu falei, meu Deus do céu, se é essa dor toda, imagina um parto, né? Eu falei, não sei se eu tenho capacidade para ser mãe, porque foi um processo muito dolorido. E eu achava que eu não ia querer ter filho tão cedo. Mas conforme o tempo vai passando, gente, para quem engravidou uma vez e perdeu, você vai entrar numa ansiedade para engravidar de novo. Você não vê a hora de passar o período que o médico recomendou para você poder engravidar de novo. Então é um processo assim psicológico bem complicado, sabe? Só quem passa sabe. A família tem que ter muita compreensão. O casal tem que ter muita compreensão e diálogo, porque senão você vai entrar numa crise no seu casamento, porque não é fácil para a mulher, não é fácil para o homem, né, lidar com isso. Para a mulher, e é interessante ter essa percepção, para a mulher é difícil, porque claro, a gente passa por tudo aquilo, por todo o sofrimento psicológico e físico, mas isso não significa, gente, que os homens também não sofram, né? O meu esposo sofreu muito, chorou muito, porque era um sonho que não era só meu, era um sonho dele também, né? A paternidade. E a terapia ajudou muito a gente a lidar com essa dor, né? Porque no primeiro momento você fica buscando uma justificativa, você fica tentando entender o porquê. Eu trabalhei em creche, trabalho em creche desde 2017. Hoje eu estou numa escola, trabalho nas séries iniciais. Mas quando eu trabalhei em creche, trabalhei 2 anos seguidos num berçário. Eu amo criança de paixão. O berçário aflorou ainda mais, né, esse senso de maternidade. E eu via muita irresponsabilidade por parte dos pais, sabe? A gente às vezes não dá valor, sabe, no que tem. A gente às vezes não para pra pensar quantas pessoas estão tentando engravidar e não conseguem. E a gente tem filho e às vezes você perde mais tempo no teu celular do que dando atenção pro teu filho. E a infância, gente, é uma fase tão importante. Até eu pretendo ao longo do tempo ir tratando disso no canal. Eu sou formada em pedagogia, hoje faço mestrado em educação. E, gente, a infância é uma fase, assim, muito importante. Tão importante que quando, na velhice, né,
as pessoas que têm Alzheimer, elas lembram dessa fase, da infância, desse passado, né? Então, é uma reflexão para você, né? Que de repente está assistindo esse vídeo, que lembrança você está deixando, né, na infância dos seus filhos? De que forma você está marcando a infância deles? Porque não adianta, infelizmente a gente só para ter essa maturidade lá na frente, né? E às vezes a gente é tão negligente com os nossos filhos, deveria demonstrar mais o afeto, mais o carinho. Deus te confiou essa criança, você não sabe por quanto tempo você vai ter ela na sua vida. Deus queira que seja por muitos anos, mas às vezes, quando você menos esperar, você pode perder. Essa gestação me fez entender que não importa se você teve o seu filho por um mês, por um ano, por 10 anos, por 50 anos. Filho é filho. E hoje eu entendo que mesmo que o coração bateu, né, por 6 semanas e 4 dias, ele foi muito amado nessas 6 semanas e 4 dias. Ele está sendo muito amado ainda e está muito difícil lidar com esse luto. Mas a gente vai superar, com graça, né? Com a graça de Deus a gente vai superar. Com fé em Deus, logo eu vou engravidar de novo. Mas foi o meu primeiro filho e é algo assim que eu sei que eu posso ter 30 filhos, que eu nunca vou esquecer dessa gestação, de cada um que eu vier a ter, eu nunca vou me esquecer, né? Então é isso, gente. Reflitam sobre a atenção, o carinho que vocês têm dedicado ao filho de vocês, porque eu via muita criança carente lá na creche, no meu berçário, né? E quando eu perdi, eu me perguntei muitas vezes, poxa, tem tanta gente que não queria ter filho, que faz de tudo para abortar. E eu queria tanto, né? Queria tanto. E quero muito ainda, né? Mas eu sei que no tempo certo Deus vai dar e vocês vão acompanhar, né, cada passo dessa gestação, né? Cada testemunho desse milagre de vida que eu hei de vivenciar muito em breve, se Deus quiser, tá? Quem tiver dúvida, qualquer pergunta para fazer, gente, fica à vontade, né? Eu pretendo postar esse vídeo no meu Face porque muita gente não sabe da perda do bebê. Então fica à vontade, quem tiver dúvida, quem quiser me mandar o WhatsApp, que tem meu contato, quem quiser mandar mensagem aqui pelo Face, fiquem à vontade. E eu pretendo aí, enfim, tô com muitas ideias pra gente tratando no canal e a gente vai conversando, tá? Um beijo, fiquem todos com Deus. Quem tá passando por isso, é importante chorar, faz parte. Ninguém sabe dizer quanto tempo o luto vai levar. O luto é um processo longo, a psicologia tá aí pra explicar isso, né? Então, enfim, tiver que sofrer, sofra, tiver que chorar, chore, mas acredite que dias melhores virão. É isso que me faz permanecer firme. Claro que nos primeiros meses foi muito difícil dar um sorrisão, algo que era bem característico meu, mas aos poucos as coisas vão voltando para o lugar e vai ficar tudo bem. Tá? Então não se desespere, porque no começo é angustiante sim, mas aos poucos a gente vai aprendendo a superar e a lidar com isso, tá? Beijo, tudo de bom, gente.